Olá pessoal, dando prosseguimento aos exercícios da UBMAP, hoje nós iremos resolver as 5 últimas questões, tá, do simulado de nível 1. Ok? Então vamos lá, né? O primeiro exercício que nós iremos fazer fala o seguinte: em 2010, uma escola tinha 320 alunos esportistas, dos quais 45% jogavam vôlei. Em 2010, esta porcentagem diminuiu para 25%. Mas o número de jogadores de vôlei não se alterou. Qual era o número de alunos esportistas em 2010? E aqui nós temos as alternativas. Tá? Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte, que ele quer saber qual era o número de alunos esportistas de 2010, tá? O total. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, achar, né, quantos alunos jogam vôlei. Então, eu vou fazer 45% de 320, que aí eu vou achar quantos jogavam vôlei em 2009. Tá? Aqui você pode utilizar várias regras, eu vou transformar 45% em uma fração. 45%, né, o próprio nome diz, é 45 por 100, e vou multiplicá-lo por 320, que é a quantidade de alunos esportistas. Aí eu vou achar 45% que jogam vôlei. Fazendo isso, né, aqui embaixo é uma multiplicação de frações, multiplico de cima, de baixo pelo de baixo, tá? Antes da multiplicação já vou cancelar este zero com este, então vai ficar 45, vou fazer bem rapidamente aqui, vezes 32. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Tá? Estou passando a unidade para dezena, então vou pular aqui, tá? No caso que eu vou apagar esse número aqui de cima, que é da operação anterior, e vamos fazer 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Ok? Então, no total aqui, 5 mais 9 vai dar 14, vai dar 3 mais 1, 4, o resultado aqui deu 1.440, que foi a multiplicação de cima, a multiplicação de baixo é 10 vezes 1, que vai dar 10, tá? Eu vou cancelar esse com esse, então o resultado aqui vai ser 144, né? Vou colocar um Vzinho aqui pequenininho, que vai representar 144 que jogavam vôlei em 2009. Tá? Lembrando que esse cancelamento você pode fazer quando o zero está no final, que é a mesma coisa simplificar por 10. Ok? Ok, então já sei que era 144 em 2009. E ele diz o seguinte, que em 2010 essa porcentagem diminuiu para 25%, mas o número de jogadores de vôlei não se alterou. Então ele está me dizendo que 25% é 144 também. Ok? Então, se eu sei que 25%, né, é 144, e também sei que 25% é 1/4, ok? Eu quero saber qual era o número de alunos esportistas em 2010, ou seja, um total. Então, uma fatia, 1/4, 25% era 144. Eu preciso saber quanto que é 4/4, que é o total, e aí eu vou descobrir quanto ou qual era o número de alunos esportistas em 2010. 4/4 é a mesma coisa que 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, 4 vezes. Se eu sei, então, que 1/4 representa 144, é só pegar 144, mais 144, mais 144, mais 144. Ou 144 vezes 4, ok? Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, no total de alunos esportistas em 2010 é de 576. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Lembrando que aqui você pode utilizar a regra de 3 simples também para resolver, tá? Eu estou usando em forma de fração porque muitas vezes o aluno ainda não aprendeu a utilizar a regra de 3 para resolver as porcentagens. Ok? Então, o que eu fiz? Nós pegamos 45% 320, descobrimos quantos alunos jogavam vôlei. Ele me disse no exercício que 25%, né, em 2010 era a mesma coisa, era 144. Se eu sei que 25% é 1/4, né, para quem não sabe, 25% é 25 por 100, você simplifica, você vai chegar a 1/4. Então, cada 1/4 é 144. Se eu quero achar o total de alunos esportistas de 2010, é 4/4, que isso resulta em
um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, 4 vezes. Eu peguei 144, multipliquei por 4 e aí nós chegamos na alternativa correta. Ok? Exercício 17 fala o seguinte: Gustavo fez uma tira com 300 hexágonos, fixando-os pelos lados comuns com um adesivo redondo, como mostra a figura. Quantos adesivos ele usou? E aqui nós temos as alternativas. Então vamos lá, olhando para a figura aqui, ele foi colocando os hexágonos desta forma e utilizando 5 adesivos, né, para fixar, por exemplo, 3 hexágonos. Então, olhando aqui na figura, já sei que ele necessita de cada 3 hexágonos, 5 adesivos. Concorda comigo? Ó, 3 hexágonos, 5 adesivos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ok, sabendo disso, eu vou pegar 300 hexágonos, que é o que ele quer, né, verificar quantos adesivos eu preciso para fixar 300 hexágonos, e vou dividir por 3. Por que por 3? Porque aí eu consigo descobrir quantos 3 desses aqui, ou quantos trios eu tenho neste desenho, que eu vou precisar 5 adesivos a cada trio. Então, eu vou pegar 300 dividido por 3. 3 vezes 1, 3. Aqui, sobrou 0. Vai ser 0, 0, 0, 0. Então, eu descobri que tem 100 trios. Sabendo que nós temos 100 trios, certo? A cada um trio, né, ou 3 hexágonos, precisa de 5 adesivos. Então, vou pegar os 100 e multiplicar por 5. Então, vai ser 0, 0, 5 vezes 1, 5. No total, nós encontramos 500. Só que veja que no final, faz de conta que esses 3 hexágonos são os 3 finais. No final, você não vai necessitar deste adesivo nem desse adesivo, porque daqui para cá não vai existir. Estou falando no fim desses 300 hexágonos. Então, no fim desses 300, você só vai usar 1, 2, 3 adesivos. Então, você vai pegar 500 e subtrair por 2. Ok? Fazendo isso, eu vou fazer de forma rápida aqui, vai dar 498. Então, a resposta correta aqui é a alternativa C. Ok? Então, recapitulando, o que nós fizemos? Nós descobrimos aqui no desenho que a cada 3 hexágonos necessitaria de 5 adesivos, certo? Ou a cada trio de hexágonos. Sabendo disso, e nós precisaríamos colar 300 hexágonos, eu peguei 300 e dividi por 3. Fazendo isso, eu achei que nesta figura existiria 100 trios, ok? Então, se cada trio ou cada 3 hexágonos precisaria de 5, eu peguei esses 100 e multipliquei por 5, achando 500 adesivos. Só que eu tenho que pensar o seguinte, lá no final, né, nos últimos 3, né, eu não ia necessitar desses 2 adesivos no final, porque não teria mais continuação. Então, o que eu fiz? Eu peguei 500 e subtraí por 2. Então, a resposta correta aqui é 498. Ok? Então, exercício 18 fala o seguinte: para a decoração da festa junina, Joana colocou em fila 25 bandeirinhas azuis, 14 brancas e 10 verdes, sem nunca deixar que 2 bandeirinhas de mesma cor ficassem juntas, tá? Então, tem uma restrição. Não pode, por exemplo, ficar azul com azul, branca com branca, verde com verde. O que podemos concluir com certeza desta informação, tá? Aqui eu vou utilizar, né, uma técnica de exclusão, né, para a gente excluir algumas alternativas que já só de ler você vai entender que ela não procede, e depois abaixo eu vou colocar a sequência que a própria OBMAP sugere para resolver esse exercício, tá? Aí você faça essa sequência ou tenta entender a sequência na sua casa. Então vamos lá. A primeira alternativa ela fala o seguinte: nas extremidades da fila aparece uma bandeirinha azul e uma branca. Então, se eu começar a distribuir as bandeiras azuis, brancas e verdes com esta restrição, tá, vai acontecer de eu começar com a azul e terminar com a branca? Não. Por quê? Porque eu tenho 25 bandeirinhas azuis e brancas e verdes, no total tem 24.
Então, de qualquer forma, a bandeirinha azul vai ficar tanto no início quanto no fim. Então, a A não é a alternativa correta. Vou pular da B para C para também você entender que dá para excluir a C de maneira bem rápida e objetiva. A C fala o seguinte: há pelo menos uma bandeirinha branca ao lado de uma verde. Não pode ocorrer também. Por quê? Porque eu tenho mais brancas do que verde. Para ficar uma do lado da outra, eu precisaria ter a mesma quantidade de brancas e a mesma quantidade de verde. Ok? Sabendo disso, nós ficamos entre a B, a D e a I. E aí eu vou mostrar para vocês o que a OBMAP sugere, que é as bandeirinhas dispostas, né, nesse formato, com a restrição que foi dada no exercício. Então vamos pensar um pouco. A B fala o seguinte: assim como bandeirinhas consecutivas nas quais não aparece a cor verde. Então vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que não aparece a verde. Lembrando que A é azul, B é branca e V é verde. Então a alternativa correta aqui é a alternativa B. Mas vamos também excluir a D e a E. A D fala o seguinte: pelo menos 4 bandeirinhas azuis têm uma branca de cada lado. Então vamos olhar aqui. Azuis tem uma branca de cada lado? Não, porque quando eu começo a incluir a verde, e tem que ser disposta dessa maneira, porque senão vai faltar bandeirinha. Veja que eu tenho uma verde entre duas azuis. Então a alternativa D também está incorreta. E aí ele fala o seguinte: não existe um grupo de 3 bandeirinhas consecutivas de cores todas diferentes, né? Não existe 3 grupos, existe sim, ó. Aqui nós temos verde, azul e branca, então é um grupo de 3. Verde, azul e branca, verde, azul e branca, verde, azul e branca, verde, azul e branca. Então tem mais que 3 grupos de bandeirinhas consecutivas de cores totalmente diferentes. Ok? Então a alternativa correta realmente é a alternativa B. Exercício 19 fala o seguinte: Pedro tem 2 cubos com faces numeradas, com os quais ele consegue indicar os dias do mês de 01 até 31. Para formar as datas, os cubos são colocados lado a lado e podem ser girados ou trocados de posição. A face com 6 também é usado para mostrar o 9. Na figura ao lado, os cubos mostram o dia 03, ou seja, 0 e 3. Qual é a soma dos números das 4 faces não visíveis no cubo da esquerda? Aqui nós temos as alternativas, ok? Já adianto que esse exercício é um exercício difícil, ok? Então tenham bastante paciência para entender esse exercício. Então vamos lá, né? Se você olhar aqui, eu vou colocar aqui, ó, direito, nós já temos 3 números aqui. Nós temos 3, 5 e 6, certo? E esse 6 aqui também pode ser 9. Tudo bem? Depois aqui a gente trabalha com o 9. Do lado esquerdo, nós temos o 0 e o 2, ok? Ok, vamos pensar um pouquinho. Nós precisamos aqui do lado direito, ó, formar de 01 até 31, ok? Então, 2 números imprescindíveis que precisam estar tanto num dado quanto no outro é o número 1 e o número 2. Por quê? Porque se eu colocar o número 1 de cada lado, eu vou ter que formar o 11. E o 2 de cada lado eu vou ter que formar o 22. Então eu preciso ter 2 do lado esquerdo e 1. Então vou colocar 1 aqui. E do lado direito eu preciso ter 1 e o 2. Então eu também vou colocar 1 e o 2 aqui. Certo? Ok. Então esses 2 números é imprescindíveis. Por quê? Eu posso ter aqui 1, mas se eu não tiver aqui eu não formo 11. Porque é de 01 até 31. Então vai chegar lá no 10, 11. 11 eu preciso do número 1 deste lado desse dado e o número 1 desse lado desse dado. O 2 é a mesma coisa. Ok? Ok. Então vamos pensar mais um pouquinho. Eu já tenho aqui do lado direito 3, 5, 6, 1 e 2. Tá? Aqui eu vou formar de novo só para você colocar em sequência para facilitar um pouco. Então é o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6. E esse 6 aqui pode virar 9. Então 9 também eu vou descartar.
Do esquerdo, eu tenho o 0, o 1 e o 2. Ok? Ok. Sabendo disso, eu preciso na dezena, tá? E na unidade, quais números? Para formar de 0, 1 até 31. Na dezena eu preciso 0, 1, 2 e 3, certo? Porque na dezena vai de 0 a 3, não passa de 30, certo? Não vira 40, por exemplo, quando nós trabalhamos, né, os dias do mês, certo? E na unidade eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Ok. Eu já tenho isso aqui, ó. Vou até separar aqui para facilitar a sua compreensão. Ó. Então, eu já tenho todos esses números e também tenho 9, porque o 6 vira 9. Certo? Sabendo disso, eu vou cancelar os números que eu não vou usar. O 0 eu já tenho, o 1 também, o 2 também, o 3 também. Ah, mas o 3 eu só tenho no direito, mas eu posso mudar ele de local. Então, 0 também eu tenho, 1 eu tenho, 2 eu tenho, 3 eu tenho, certo? O 5 também eu tenho, que é aqui, e o 6 também. E o 9 também, porque o 6 pode virar 9. Então, sobrou 4, 7 e 8. Ok? Sabendo disso, eu vou colocar do lado esquerdo 4, o 7 e o 8. Tudo bem? Tudo bem. Mas aí você vai falar para mim, está faltando um número aqui do lado direito. E realmente está. Mas para você entender, eu deixei isso aqui para o final. Vamos pensar um pouquinho. Faz de conta que eu quero formar, né, o dado direito e o dado esquerdo, tá? São dois dados distintos, eu quero formar o número 1. Então eu consigo 0, 1. Eu quero formar o 10, então 1 e 0. Então 10, formei 10. 0 e 2, formei 0 e 2, formei o número 2. Formei o número 20? Também. Ok. Formei o 3? Formei. Formei o 30? Formei. Então até agora está tudo certo. E se eu precisar formar o 04? Ah, o 04 eu não vou conseguir, porque o 0 está junto, está no mesmo dado que o 4. Então, por isso, a necessidade de também ter 0 do lado direito. Ok? Então, os números que nós acrescentamos foi o 0, tá? Eu vou colocar aqui de vermelho para você entender melhor. O 0, o 1, tá? Que não tinha, ok? Do lado direito. O 2, e nós tínhamos 3, 5, 6. Do lado esquerdo, nós colocamos o 1, porque o 0 já tinha, o 4, o 7 e o 8. Ok? Então ele pergunta o seguinte, qual é a soma dos números das 4 faces não visíveis no cubo da esquerda? O cubo da esquerda, então você vai somar 1, mais 4, mais 7, mais 8. Ok? Então, somando tudo isso aqui, o resultado vai dar 20. Ok? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E. Tá? Então, recapitulando. Nós já tínhamos do lado direito 3, 5 e 6. Do lado direito. Do lado esquerdo, 0 e 2. Nós acrescentamos o 1 de cada lado. Por quê? Porque nós precisamos produzir 11. 11 eu preciso ter um de um dado e um do outro dado. E 22. Então, eu coloquei 2 no lado direito, que não tinha, mas como o lado esquerdo já tinha 2, eu não precisei colocar. Ok? Então, 1 e 2 foram imprescindíveis. Olhando dezena e unidade, ou seja, os números que havia necessidade, né, para a gente produzir de 0,1 até 31, eu coloquei aqui e fui cancelando os números que eu já tinha. Porque lembrando que eu posso pegar esse dado e colocar na frente, esse aqui atrás, para formar os outros números. Ok? Posso rotacionar. E aí nós descobrimos que faltava 4, 7 e 8. Ok? E eu coloquei no dado esquerdo, 4, 7, 8. Só que no dado direito ainda faltava um número. Aí eu mostrei para vocês que há necessidade também de eu colocar um 0 no dado do lado direito.
Porque na realidade, por exemplo, eu preciso aqui acrescentar, transformar o número 1 é 0, 1. 10 também transformei. 2 consigo, 20 consigo, 30 consigo, 0,3 também eu consigo. E 0,4 não, porque o 4 está no outro dado. Então, por isso que eu preciso acrescentar também o 0. Então, o 0 também foi um número imprescindível. Então, eu precisava colocar o 0 nos dois dados. Ok? Então, exercício 20 fala o seguinte: Mário gosta de escrever dois números de 5 algarismos usando todos os algarismos de 0 a 9 e depois subtrair o menor do maior. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ele escreveu os números 78.012 e 39.654 e calculou sua diferença. Pegou o maior menos o menor e obteve o resultado, 38.358. Ele pergunta o seguinte: qual é a menor diferença que ele pode obter? E aqui nós temos as alternativas, tá? Então, primeiro nós precisamos entender o que ele está fazendo. Na realidade, ele quer que você pegue 5 números menos os outros 5 números e que você encontre a menor diferença entre esses dois números. Tá? Então, você vai produzir um número com 5 algarismos menos um outro número com 5 algarismos para você obter o resultado menor que você conseguir. Ok? Então, para a gente entender melhor isso, tá? Vamos começar pela unidade, só para a gente entender o processo, para depois a gente substituir aqui. Lembrando também que ele quer que você use de 0 a 9 e não pode repetir os números, certo? Então, você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Se você colocar 9 aqui, por exemplo, aqui você não pode colocar 9, tudo bem? Então, vamos tentar aqui fazer a subtração na unidade, depois na dezena, para a gente entender como a gente vai produzir os números que vai me dar a menor diferença. Então, vamos lá. Se eu tivesse aqui duas unidades, né, uma menos a outra, você poderia colocar o 9 menos o 8, que aí você acharia 1, que seria o número menor que você pode achar. Isso eu estou trabalhando com você só com unidade. Poderia também ser outro número, por exemplo, 5 menos 4, que também o resultado vai dar 1. Tudo bem? Simples assim. Então, a gente já tem um começo. Se nós usarmos dois algarismos, vamos pensar um pouquinho. Vou colocar aqui, por exemplo, 9 e aqui 8. Certo? E aqui na frente eu vou colocar 5 e eu vou colocar 4. Qual que é a resposta aqui que eu vou obter? De 9 a 8 vai dar 1 e de 5 a 4 vai dar 1. Então, deu 11. Eu consigo descobrir um número menor usando a unidade e a dezena? Então, preste atenção. Vou fazer novamente, ó. Aqui eu vou colocar o 0, que é um número menor que eu tenho. E aqui eu vou colocar o número maior. Por que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso aqui porque, na realidade, eu não preciso do número maior, como aqui na unidade. E se eu substituir, faz de conta que eu vou colocar 9 e aqui eu vou colocar 8, veja que vai dar 90 menos 89, que a resposta é 1. Então, veja, se eu colocar o menor número aqui na unidade e o maior número aqui na unidade, e depois utilizar os dois números que é imprescindível por um ser maior que o outro, eu vou ter a menor diferença, isso na dezena. Isso também acontece quando nós utilizamos números maiores, na unidade, na dezena, na centena, unidade de milhar e assim sucessivamente. Lembrando também que eu não posso colocar o 0 aqui nas pontas. Por quê? Porque o 0 à esquerda não vale nada e o 0 tem que estar no mínimo aqui na unidade de milhar para trás. Ok? Então, pensando nisso aqui, eu poderia colocar o 0 aqui e o 9 aqui, que aí eu ia obter o número menor, só que na unidade. Não é vantajoso eu ter o número menor aqui na unidade de milhar? Porque aí meu número vai ficar menor.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar com 0 aqui. Vou colocar aqui nesses 4 os números menores que eu posso colocar. 0, 1, 2, 3. Poderia ser o contrário? 3, 2, 1 e 0? Sim. Só que aí o 3 aqui não seria o menor, seria o menor aqui. Então, se você colocar o menor aqui na unidade de milhar, vai ser menor o número do que se colocasse aqui. E aqui eu vou colocar 9, 8, 7, 6. Ok? Ok. E aí, se eu olhar aqui, ó, eu usei 0, 1, 2, 3, então usei esse. E 9, 8, 7, 6, sobrou 5 e 4. O 5 tem que ficar aqui e o 4 tem que ficar aqui. Ok? Então, o resultado aqui, né, vou fazer direto, vai dar 247. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Ok? Então, para finalizar, vou recapitular. O que eu mostrei para vocês? Se fosse apenas unidade, você tem que colocar um número maior menos menor. Se fosse na dezena, o que aconteceria? Se eu utilizasse esse mesmo pensamento, eu não ia encontrar a menor diferença. Então, eu coloquei o menor número aqui na unidade e o maior número na unidade, para que o resultado fosse o menor possível. Isso também irá acontecer quando os algarismos forem maior que 2. No caso aqui, nós tínhamos 5 algarismos. Então, no primeiro algarismo não tem jeito. Eu tenho que sempre ter um número maior que o outro. Ok? Mas a partir do primeiro número, eu posso usar os números menores aqui com os números maiores para obter o menor ou a menor diferença entre a subtração, certo? Eu poderia ter começado com 0 aqui e aqui com 3, só que se eu subtraísse com 3 aqui, o que iria acontecer? Esse número ia ficar maior. Então eu comecei o quê? Eu coloquei o número menor na parte de milhar, porque eu sei que o resultado vai ser menor. Então eu coloquei os números menores em sequência, 0, 1, 2 e 3, e aqui os números maiores em sequência, 9, 8, 7, 6. Ok? Então, o resultado que nós obtivemos foi 247. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço.